Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo do Jogo do Poder e para entrevistá-lo eu trouxe também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pisciani. Boa noite, senhor. Deputado Leonardo Pisciani, eu começo com uma pergunta abrangente, mas que eu espero que seja a síntese do que está acontecendo. Estamos vivendo um confronto entre Congresso e governo. Esse confronto se dá no dia a dia da atividade congressual, nas declarações nos jornais, na investigação da CPI Lava Jato, onde um polo de poder acusa o outro. Quer dizer, onde vai parar isso, deputado? Quer dizer, o país parece que começa a ficar quase que ingovernável, porque quando não há a mínima sintonia entre Congresso e Executivo, as coisas se dificultam muito, além das dificuldades naturais decorrentes da crise econômica. Olha, Ricardo, de fato, nós temos uma crise econômica que tem sido amplificada por uma crise política. A crise política, que gera esse descompasso entre o Congresso e o Executivo, parece que é fruto de algo que vinha ocorrendo já de algum tempo, um núcleo político no Executivo muito fechado, muito hegemônico, de apenas um partido político, muito embora o governo tenha, em tese, uma base ampla e com apoio de diversos partidos. Os aliados se sentiam preteridos na formulação das políticas públicas, na formulação das soluções e se sentiam usados na medida em que só são chamados para resolver os problemas, como foi o caso no final do ano da votação da meta fiscal, que acabou cabendo, da alteração da meta fiscal, e que acabou coube à base aliada e, sobretudo, ao PMDB, que ficou muito na frente desse processo, a aprovação da alteração da meta fiscal. E os aliados agora têm dito ao governo que não estão dispostos a ajudar, conhecem no PMDB um convencimento de que a situação econômica não é simples e que é preciso ter responsabilidade com o país. Mas o convencimento da sociedade e dos agentes políticos cabe ao governo fazer. Nenhum agente político irá apoiar medidas de ajuste sem que a sociedade esteja esclarecida da necessidade dessas medidas e esteja convencida de que no futuro elas serão benéficas. Então é preciso que se forme este convencimento. De fato, a nossa situação não é simples. Há o risco do rebaixamento da nota do rating do Brasil. Isso terá, tomara que não ocorra, uma evasão de divisas enorme. E a estabilidade econômica é importante, a estabilidade econômica é importante para isso. Nós teremos aí uma saída grande de capital. Se o Brasil perde o grau de investimento, provavelmente uma desvalorização muito rápida do real, com isso um processo inflacionário e até que se ajuste novamente às consequências. A pergunta que eu faço, Walter quer fazer uma pergunta, só concluir, só uma pergunta rápida em relação a isso aqui, o seguinte, há como se construir, obviamente que é preciso que haja independência, como disse aqui semana passada o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que ele quer fazer um trabalho com harmonia, mas com independência, isso é louvável, a independência. É o que comanda a Constituição, né? Pois é, devemos... a questão é exatamente com independência e harmonia. Eu estou achando que não há harmonia, na verdade, na relação com o governo. Quer dizer, essa harmonia, que esse é o mínimo de entendimento que justificaria a existência dessa harmonia, parece que não existe. E isso, você acha que pode ser construída esse clima harmônico entre o Palácio do Planalto e o Congresso? Eu acho que pode ser construído. Porque não existe. Quando há diálogo, pode ser construído. Nós tivemos essa semana um exemplo claro disso. O governo teria rejeitado, teria derrubado
o veto da correção da tabela do imposto de renda. Isso teria consequências graves na economia, porque uma nova demonstração, mais uma demonstração de fragilidade política do governo, levaria a uma interpretação por parte dos agentes econômicos de perda de controle da condução política do país, e isso agravaria a crise. Como eu disse, a base aliada e, sobretudo, o PMDB foram para a linha de frente dessa discussão. O PMDB negociou direto com a equipe econômica a edição de uma medida provisória com uma nova tabela de correção do imposto de renda, que favoreceu muito a população brasileira, colocando de forma escalonada, entre 6,5% e 4,5%, mas garantindo a maior correção para aqueles que ganham menos. Portanto, uma regra justa. A progressividade em matéria tributária é sempre algo que faz justiça e que todos defendem. E com isso se manteve o veto, dando estabilidade. Então, prova que quando há diálogo, quando há a possibilidade de conversa, é possível sim construir. Deputado, deixa eu lhe fazer uma questão. É o seguinte, eu acho que o PMDB está se sentindo fora do governo. Quer dizer, ele contribuiu para a eleição, mas parece que ele não participa da decisão. O senhor acha que uma das formas de resolver isso que o Ricardo está propondo aí seria a indicação de alguém para a Secretaria de Relações Institucionais de dentro do PMDB e com força, com capacidade de decisão? Porque se também botar só uma pessoa lá, ou se botar mais um do PT, talvez não resolva. O senhor acha que teria que colocar alguém do PMDB e esse alguém com capacidade de decisão no núcleo de poder? Bom, eu creio que o PMDB tem quadros com capacidade de exercer essa função. Se falou, essa semana se especulou muito o nome do ex-presidente da Câmara, do deputado Henrique Alves, se falou em outros nomes do partido. Mas eu acho também que precisa mudar o modelo. Por exemplo, a SRI hoje, ela não toma decisões, ela fica espremida entre a Casa Civil e a liderança do governo, e não tem um papel efetivo na negociação. Precisa definir, ou não se precisa ter esse ministério, ou, se é necessário que ele tenha instrumentos de condução da política, de tomada de decisão. O PMDB sempre acusa o Palácio do Planalto de ter uma postura hegemônica na condução das políticas públicas. Agora, essa semana, o Palácio anunciou a ampliação do seu grupo decisório no campo político, incluindo o ministro Padilha, incluindo o ministro Kassab, Padilha do PMDB, o ministro Kassab do PSD. Quer dizer, e o ministro Aldo Rebelo do PCdoB. Essa iniciativa, de certa maneira, atende o PMDB, mostra para o PMDB que há um clima efetivamente de construção de entendimento? Se for efetivo, né, todos três são políticos experientes, com vivência no Congresso Nacional e com capacidade de negociação política. Me parece que, à exceção do ministro Kassab, que tem um ministério de muita força, de muito instrumento, os outros teriam que ter instrumentos efetivos para a negociação com o Congresso. Ricardo, eu acho que o PMDB quer poder mesmo. Eu vou fazer intervalo e a gente volta em um minuto.